Meus amigos, vocês sabem qual é a parte mais difícil de ser contra o Bolsonaro? Não é o cancelamento, não é o fato de que muitas pessoas te odeiam, mas sim o fato de que as pessoas pensam que você, por ser contra o Bolsonaro, você é contra as ideias do Bolsonaro. E aí, por conseguinte, você é a favor das outras ideias, das ideias que se opõem ao bolsonarismo. E esse é o grande problema, porque quais são essas ideias? A partir do momento em que o bolsonarismo no Brasil é identificado como direita e as pessoas aí com QI 83 acreditam que ou você tá com o Bolsonaro ou você é de esquerda, acontece que eu ser contra o Bolsonaro me faz muitas vezes ter que explicar para as pessoas que eu sou contra gaysismo, sou contra travequismo, sou contra aquelas coisas de mudança de sexo de criança, que eu sou contra a droga, que eu acho que bandido bom é enterrado e no horizontal para ocupar menos espaço. É, é bem complicado explicar essas coisas, porque a turma com QI 83 já acredita que você, se não é bolsonarista, você é um comuna, um vevequeiro, um maluco desse tipo. Por isso que eu gosto de falar que eu sou mais bolsonarista do que o Bolsonaro. E esse é o meu problema com o Bolsonaro. Veja, então eu resolvi fazer esse vídeo explicando sobre esse problema que existe na política. Vou dar outro exemplo. Imagine só o MBL, sei lá, eu resolvesse sair do MBL porque eu acho um monte de coisa no movimento uma merda, sei lá, tô puto com alguém e resolvo sair. Beleza, aí eu saio e as pessoas vão começar a pensar que eu tenho os mesmos ideais dessa turma ex-MBL. Vão achar aí que eu virei um bolsonarista, talvez, um apoiador de corrupto, uma cadela do Centrão, um cara que acha ok colocar o Aras na PGR, o Cássio Nunes e o Mendonça no STF. Então é por isso que, né, mesmo se eu quisesse, não ia dar para ter que explicar isso também para as pessoas, né? Seria completamente contraproducente. Mas aí eu tô fazendo esse vídeo com esse objetivo, explicar por que eu sou contra o Bolsonaro. Que muita gente deve imaginar, ah, o Ivan é contra o Bolsonaro, então, é porque o Bolsonaro não tem empatia com, sei lá, os quilombolas de sexualidade ambígua do Nordeste, ou qualquer raio de minoria que o parta. Não é esse o caso. Meu problema com o Bolsonaro é a viadagem dele. É o quanto ele é um gay. Esse é o meu grande problema com o Bolsonaro. O meu lema é Deus, Pátria e Família. Só que o Bolsonaro é um cara que faz batismo fake no Rio Jordão para agradar militante. Então, a gente pode excluir Deus disso aí. Inclusive, fez batismo com um pastor criminoso. Pátria. O Bolsonaro rouba a própria pátria. O Bolsonaro foi incompetente na gestão da sua pátria. Ele teve a oportunidade de limpar a pátria de todos os vagabundos, sanguessugas que se apoderam dela. E o que ele fez? Ele jogou junto com o sistema. Jogou com o sistema. Botou Aras, André Mendonça, botou Cássio Nunes, fez acordo com Arthur Lira, fez acordo com o maldito do Rodrigo Maia, fez um monte de acordo com o Centrão, orçamento secreto. Vocês sabem que ele fez isso? Escândalo com pastores no MEC, que aí envolveu Deus e a pátria no mesmo esquema sendo esculhambados. E família, né? Quem que você pode dizer de família? Uma família desestruturada, de maluco daquela. Mas não vamos falar só da família do Bolsonaro, porque é aquilo. Se ele tivesse feito uma gestão pró-família mesmo, mas tivesse a família toda esculhambada, cara, cada um tem a treta na sua casa, né? Cada um tem seus problemas, ninguém é a família perfeita do final da novela das nove, na família do fim de novela das nove, não existe isso. Todo mundo tem seus problemas, eu entendo isso. Mas o Bolsonaro aprovou um monte de lei feminista desgraçada. O Bolsonaro, ele não andou com a pauta do armamento para que o homem possa defender a sua casa. O que mais que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro não andou também com a radicalização da proibição do aborto. Não botou para andar no Congresso pautas que visassem realmente acabar com esse negócio aí de aborto, essas pouca vergonha no Brasil. Não andou com nenhuma agenda para combater de verdade esses papinhos de pronome neutro, de gaysismo, de viado para lá e para cá, de dinheiro público sendo enfiado em manifestação de propaganda LG, sei lá o que mais, tá bom? Bolsonaro não andou com nada disso.
Então ele não fez nada pela família, não fez nada por Deus, não fez nada pela pátria. Ele botou esse slogan lá na campanha dele e só, não fez mais nada. Não resolveu o que era para ser resolvido. E aí parece que sou eu que estou errado por apontar essas falhas. Apontar a vocês o seguinte: o problema não é o Bolsonaro, ele, sei lá, ser um golpista. O problema é ele ser um golpista que queria dar golpe para mascarar seus malfeitos pecuniários. O cara tava roubando dinheiro, ladrão, beleza. E aí queria dar golpe para conseguir se safar disso aí, para conseguir ficar numa boa, ficar no poder mamando. Ele não queria dar golpe para limpar o Brasil. Esse é o meu problema com ele, porque eu falo, eu sou mais golpista que o Bolsonaro. Me dê tropas e eu vou dar um golpe de Estado, vou prender todos os vagabundos, vou limpar os três poderes e vai ser uma maravilha, vai ser uma delícia. Me dê tropas e a gente resolve o problema. Vamos dar um golpe de Estado, tá bom? É o que eu pessoalmente quero fazer. E reforço pessoalmente porque, né, a turma com quem eu me envolvo politicamente detesta essas minhas ideias. Se verem esse vídeo aqui, inclusive, vão querer me bater, vão querer me xingar, mas tá bom, eu pessoalmente, eu falo, eu sou mais golpista que o Bolsonaro, tá bom? Eu também sou mais boca suja que o Bolsonaro, eu sou mais essas coisas fóbicas aí que o Bolsonaro, vocês falam que o Bolsonaro é isso e aquilo, eu sou mais, tá bom? Sou bem mais do que ele. Extremista religioso, também. Então, é pra vocês entenderem de uma vez por todas. Meu negócio com o Bolsonaro não é a falta de empatia que ele tem com a causa ambientalista número 3527 que os idiotas da ONU resolveram enfiar aqui no terceiro mundo para frear o nosso desenvolvimento. Vocês sabem que isso acontece, né, pessoal? Eles inventam um monte de agenda ambientalista sem respaldo nenhum na realidade, mas aí eles pagam um bando de cientista prostituto para endossar essas agendas malucas, ficar fazendo previsão apocalíptica, e eles vêm aqui com um programa para o terceiro mundo, vem para o Brasil, para a África, para todo mundo, é assim, ó, agora você não vai mais fazer indústria, não pode emitir não sei o que, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que é para a gente se manter subdesenvolvido, subserviente e dependente completamente dos países do primeiro mundo, né? Dependente dos Estados Unidos, dependente da União Europeia, da China, dessa putada toda que manda nas organizações internacionais. Podia fazer um vídeo depois inteiro explicando como é que isso funciona, mas eu abri esse parênteses para vocês entenderem esse detalhe, esse probleminha. E aí eu trago para vocês no final essa pergunta, a pergunta capciosa. Como você faz para as pessoas entenderem que o Bolsonaro é um traidor da direita? Que o Bolsonaro é um mentiroso? Que o Bolsonaro ele não fez nada do que ele prometeu fazer? E que nós devemos rejeitar o Bolsonaro não porque a gente é a favor de agendas idiotas e a gente é comunista ou que nós vamos virar folha e vamos virar amigo do Lula. Não, muito pelo contrário. É porque a gente detesta o Lula, detesta o PT, quer acabar com essa escória toda, quer botar essa turma na lata do lixo da política, porque a gente odeia essa turma. Nós também temos que odiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele foi o maior cabo eleitoral dessa turma, foi o maior apoiador dessa turma, e foi ele que permitiu que o PT voltasse. Não fui eu criticando ele, tá? A minha crítica ao Bolsonaro não fez o PT voltar. O que fez o PT voltar foi o fato de que o Bolsonaro descumpriu tudo aquilo que ele prometeu, tá bem? Ele descumpriu tudo que ele prometeu, ele jogou no lixo a agenda que ele se comprometeu a defender, e o resultado disso foi que as pessoas que acreditavam nele deixaram de acreditar que fosse possível mudar o país. Deixaram de ter qualquer entusiasmo numa mudança, viram que o governo era uma grande fraude, e aí o Bolsonaro ele perdeu uma parcela pequena de votos, tá? A eleição foi decidida por aí 1 milhão de pessoas, mais ou menos. Se 1 milhão não tivesse pulado pro lado do PT, ou se 1 milhão de pessoas tivessem decidido ir votar ao invés de ficar em casa, o resultado já poderia ter sido diferente. O Lula ele não ganhou por muito. A turma que gosta de ficar exaltando democracia como se democracia fosse simplesmente a celebração de um sufrágio estúpido, eles gostam de dizer que o Lula ele é o grande governante do Brasil porque ele ganhou uma eleição democrática em que a maioria do povo votou nele. Bom, na realidade a maioria do povo não votou no Lula, a maioria do povo tá em votos pro Bolsonaro, brancos, nulos e abstenções. É lá que tá a maioria do povo. A maioria do povo não queria Lula. A única coisa que o Lula pode dizer é que
teve aí 1 milhão, 2 milhões de pessoas a mais no país, um país de 200 milhões, que preferiram ele ao Bolsonaro. Isso é a única coisa que ele pode dizer. Veja só, não é uma grande vitória. E o Bolsonaro perdeu essas pessoas por ter sido covarde e incompetente, tá bom? Ele não perdeu por causa da campanha do MBL de difamação, por causa das fake news. Perdeu porque ele foi corrupto. Perdeu porque ele foi bandido, isso está provado. Porque ele fez obstrução da justiça, acabou com o COAF, fez um monte de merda para proteger os filhos das consequências dos seus crimes. É por isso que ele perdeu. Vocês precisam entender, isso é importantíssimo. O Bolsonaro, ele montou uma BIM paralela, montou um esquema de espionagem importante para qualquer governo que queira se manter no poder e que queira realmente derrotar seus opositores, tá? Espionagem, show, é importante. Ele montou o esquema de espionagem simplesmente para atacar o Kim, né, para ver o que o Kim estava falando no Zap, para tentar cancelar ele na internet, para monitorar as investigações que haviam contra a família dele, por conta de coisas reais que haviam acontecido. E aí que está o grande problema. O grande problema é o seguinte: quando você se levanta para lutar contra o sistema, vão inventar casos para te colocar na cadeia. Vão criar provas, vão forjar evidências, vão fazer o diabo para te colocar na cadeia, tá bom? E aí, você não pode ter o telhado de vidro. Você tem que ser um sujeito preparado, um sujeito resiliente, vai falar: beleza, me levem pra cadeia, me deixem meses trancado na cadeia, eu vou sair de lá provando minha inocência. Cara, o Lula fez isso, e o Lula fez isso sendo culpado. Pra vocês terem ideia, como ele é muito mais macho que essa bichinha do Bolsonaro. Sendo culpado, ele foi lá, articulou de dentro da cadeia com toda a máfia do sistema brasileiro, que você sabe muito bem que existe, pra se livrar. Mas ele entrou lá com atitude de macho. Ele entrou lá com atitude que se esperaria até de alguém inocente, né? Entrou lá falando: não, eu vou aqui cumprir, vou pra cadeia e eu vou sair provando minha inocência. Nós que estamos do lado contrário do sistema, nós que sabemos que podemos ser presos só por falar a verdade, com base em evidências fabricadas, olha, nós temos que ter mais resiliência ainda. Nós temos que ser, sim, capazes de falar: não, vocês vão me acusar aqui de um monte de mentira, eu vou ser preso, eu vou resistir na cadeia e depois eu vou sair de cabeça erguida mostrando que eu não sou criminoso, que eu não sou um filho da puta. O que o Bolsonaro fez? Exatamente o oposto. Cometeu o crime, fez a merda, roubou, e aí, na hora de responder, de ir pra cadeia, todo tipo de obstrução da justiça que ele pôde fazer, ele fez usando o seu cargo e o poder presidencial para isso. Por isso que eu não sou bolsonarista, tá bom, pessoal? É por isso que eu não apoio o Bolsonaro. Porque eu sou mais bolsonarista do que ele, né? Se bolsonarista significa alguém com ideais da direita, contrário a toda essa vagabundagem, essa safadeza globalista de esquerda, de comunismo e o escambau.